Fala galera, tudo bem? Sou o professor Bruno Ferreira e esse é o canal Matemática para Vencedores. Pessoal, na aula de hoje eu vou trazer alguns exercícios de fixação relacionados à trigonometria. Então, eu vou colocar aí para vocês as questões e vou vir para o quadro para resolver. Valeu? Questão número 1 aí, da FUNESP de São Paulo. A partir de um ponto, observa-se o topo de um prédio sob um ângulo de 30 graus. Caminhando 23 metros em direção ao prédio, atingimos outro ponto, de onde se vê o topo do prédio segundo o ângulo de 60 graus. Desprezando a altura do observador, a altura do prédio em metros é... Galera, olha só, coloquei aqui o resumo da questão, tá? O resumo da solução da questão. Então, vamos acompanhar aqui, Nós temos aqui o que o texto está mencionando. Nós temos, a partir desse ponto, olhando para o topo do prédio, fazendo um ângulo de 30 graus. E a partir desse ponto, ou seja, caminhando 23 metros, olhando para o topo do prédio, fazendo um ângulo de 60 graus. Essa questão aqui, galera, é uma questão bem clássica, muito recorrente em concurso. Ele está pedindo a altura do prédio, mas nós precisamos também saber a distância, tá? Da onde ele parou aqui, depois de ter caminhado 23 metros, até a base do prédio. Então, para isso, coloquei aqui para vocês uma colinha, tá? Esses ângulos aqui, são ângulos notáveis, você precisa decorar esses ângulos, tá? Então, coloquei aqui para vocês como se fosse uma colinha. Então, o que eu fiz aqui, Vamos observar. Eu tenho o lado oposto e eu tenho o quê? Eu tenho o meu lado adjacente, tá bom? Aqui vem a ser o quê? A hipotenusa, mas ele não fala essa informação. Então, se eu não tenho hipotenusa, eu não vou usar seno, nem vou usar cosseno. Eu vou usar o quê? Tangente. Por isso que eu coloquei aqui, Olha lá, no triângulo maior, tangente de 30 é H sobre 23 mais Y, é a soma das distâncias. E no triângulo pequeno, tangente de 60 é igual ao cateto oposto sobre o adjacente Y. Então, coloquei aqui as duas equações e agora é só resolver um sistema. Vou isolar o H no sistema número 2, aqui na equação número 2, e vou ficar assim, H é igual a tangente de 60 vezes o quê? Vezes Y. Como é que eu posso resolver esse sistema? Eu posso resolver pelo método de adição, comparação, substituição, e nesse caso eu estou utilizando o método de substituição. Então eu vou substituir essa equação aqui na primeira equação. Então aqui, tangente de 30 é igual a H, quanto que é H? Tangente de 60 vezes Y. Tudo isso sobre 23 mais Y. Vou consultar a tabela, vou ver quanto que é a tangente de 30 lá. Raiz de 3 sobre 3. E vou consultar quanto que é a tangente de 60, que é raiz de 3. Repara, eu posso simplificar porque tá cada um, os dois termos são iguais, só que está cada um de um lado da igualdade e não tem nenhuma soma ou subtração na parte do numerador. Então eu posso fazer essa simplificação. E aí eu fiquei com 1 sobre 3 e aqui 1 vezes y, que é y, dividido por 23 mais y. Galera, vamos multiplicar cruzado. 3 vezes y, 3y, 1 vezes 23 mais 1 vezes y. Aqui, 23 mais y. Eu não tenho um número na frente, então eu já sei que é o número 1. Então, olha lá, o y está positivo, passa para o outro lado, negativo. 3 menos 1, 2. E o 23 permanece do outro lado, sem trocar o sinal, porque ele já está no lugar certo. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 23 dividido por 2, 11,5. Então, olha lá, achei o valor de y, mas não é o valor que eu quero. E agora? Agora eu volto aqui, Olha lá, em 2 eu vou substituir o valor que eu encontrei de y. E vou substituir o valor da tangente de 60, que é a raiz de 3. Então fica assim, H é igual a tangente de 60, que é a raiz de 3, vezes 11,5. No enunciado, ele não menciona que a raiz de 3 é 1,7. Então, eu coloquei aqui para vocês. Tem certos resultados que a gente vai decorando na medida que nós vamos fazendo exercícios, Tipo, raiz de 2 é 1,4, raiz de 3 é 1,7. Então, raiz de 3 eu coloquei como sendo 1,7. E aqui
esse resultado de 1,7 vezes 11,5, você vai encontrar 19,55. E a resposta mais apropriada para a questão, a opção letra E. Beleza? Então, nós vamos para o próximo problema. Então, aqui, ó, fazendo as contas, aqui, ó, 1,7 vezes 11,5, você vai encontrar 19,55. E aí, a resposta mais apropriada é a opção letra E. Beleza? Então, problema número 2. Vamos lá, galera. Problema número 2. Um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele. A uma distância de 40 metros, constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Podemos afirmar que a altura do prédio é de aproximadamente, considere raiz de 3 igual a 1,7. Galera, vamos lá, olha só. Então, o engenheiro está aqui, certo? Aqui está o topo do prédio, está aqui a altura do prédio. E o engenheiro está a uma distância de 40 metros da base do prédio. Ora, eu tenho o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente, nós estamos falando da tangente. Então, eu vou aplicar aqui, ó, tangente de 30 é igual a H, que é o oposto, sobre 40, que é o adjacente. Consultei a tabela, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tem que ser igual a H sobre 40. Para quem quiser, multiplica cruzado, beleza? Aqui, ó, H sobre 40 é igual, quanto que é a raiz de 3? 1,7 dividido por 3. Então aqui, ó, para quem quiser aí, ó, mais uma vez, multiplica cruzado, você vai ter H é igual a 40 vezes 1,7 dividido por 3. Se você fizer essas continhas, você vai chegar aí em aproximadamente 22,7 metros. Então, a altura do prédio foi encontrada. Beleza? Questão número 3, galera. Questão número 3 da Sérgio Gran Rio. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão e em uma parede vertical. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, a distância do topo da escada ao chão é de... Galera, um problema muito tranquilo, tá? Nós temos aqui, ó, aqui a parede e aqui a escada, certo? A escada faz um ângulo de 30 graus com a parede. Bom, vamos aplicar o que? As relações trigonométricas. Mas qual? Qual é a que fala de cateto oposto, né? Porque H é oposto a 30 graus. E quem é que fala de hipotenusa? Oposto e hipotenusa. Só pode ser o seno. Então, seno de 30 é igual a cateto oposto H sobre hipotenusa 2. Seno de 30, vou consultar a tabela, vou verificar que é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é igual a H sobre 2. Multiplica cruzado, você vai ter 2 vezes H, 2H, 2 vezes 1, 2. O 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. 2 dividido por 2, 1. Então, resposta, letra B. Próxima questão. Questão número 4. João trabalha em um prédio e todos os dias tem que subir uma escada de 8 degraus, que tem aproximadamente 2 metros de comprimento e 30 graus de inclinação. De acordo com a figura a seguir, determine a altura de cada degrau. Bora lá, galera. Questão número 4. Então, essa questão aí, ó, é uma homenagem ao meu aluno e editor, João. Então, presta bem atenção aqui, ó. João sobe 8 degraus todo dia. Essa escada tem comprimento de 2 metros. E o que eu preciso? Eu preciso, para descobrir aqui, ó, quanto que mede cada degrau, a altura de cada degrau, eu preciso descobrir a altura total. Por quê? A soma de todos os degraus é equivalente a essa altura total aqui, ó. E essa escada tem uma inclinação de 30 graus. Logo, se eu estou utilizando o cateto oposto e a hipotenusa, eu estou falando de seno. Então, seno de 30 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 meio, H sobre 2. Façam as devidas contas, eu vou encontrar H igual a 1 metro. Galera, 1 metro é o tamanho total. Eu quero saber o tamanho de cada degrau. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o tamanho total e dividir por 8. Mas, professor, por que por 8? Porque são 8 degraus.
Então, 1 metro dividido por 8, eu vou encontrar 0,125 metros, ou seja, 12,5 centímetros, tá bom? Então é isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Se você curtiu, não deixe de curtir aí o vídeo de hoje. Se você teve alguma dúvida, coloca nos comentários, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Eu tenho, aí um propósito de trazer para vocês correções de algumas provas militares, correções da prova do Enem do ano passado, dos outros anos também. Então, não deixa de se inscrever no canal para você não ter nenhum prejuízo aí nos conteúdos, para você não perder nenhum conteúdo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.